O assunto da nossa aula de hoje é sobre equação, tá? Quando eu tenho uma equação, a equação ela vai ter um sinal de igualdade e ao menos uma letra representando um número que eu não conheço, um número desconhecido. Essa letra a gente chama de incógnita, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos de equação, tá? Ó, uma letra e uma igualdade, pelo menos, tá? Cada letra dessa equação representa um termo desconhecido que a gente chama de incógnita, tá bom? Aqui, ó, 2x igual a 4, a incógnita é x. Em a ao quadrado igual a 4, a incógnita é a. Aqui em 3x menos 5y igual a 7, eu tenho duas incógnitas. Eu tenho a incógnita x e a incógnita letra, tá? Então, as letras de uma equação representam um número desconhecido que a gente chama de incógnita, tá? Nós vamos estudar a equação do primeiro grau, tá bom? Então, para encontrar a raiz ou a solução de uma equação do primeiro grau, eu vou pegar aqui uma folhinha, novamente, que fica mais fácil, tá? Mas tem aí o exemplo para vocês bem detalhado. Vou colocar aqui a primeira, que é 8x mais 3 igual a menos 5. No exemplo 1, ele quer aqui, ó, vamos verificar se o número 1 negativo é a raiz da equação. O x é quem eu vou achar a raiz, tá? A solução, a minha raiz. Quando eu resolvo uma equação, eu encontro a raiz. Então, se eu quero saber se um negativo é a raiz, basta eu trocar o x por um negativo, um valor numérico, tá bom? Então, ó, repetir tudo, só que eu troquei o x por um negativo. Sempre que eu tiver uma multiplicação e uma expressão é por ela, tá? A não ser que tenha parênteses. 8 vezes 1 negativo, 8 negativo. Mais 3 igual a 5 negativo. Eu devo 8, tenho 3, então eu devo 5, né? Porque 8 menos 3, 5. Pego o sinal do número maior. Aqui, ó. Verdadeiro, certo? Então, 1 negativo é a raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Aí vem o exemplo 2. O exemplo 2, eu já quero saber o valor da minha raiz, o valor de n, tá? A minha incógnita pode ser qualquer letra, tá? Normalmente a gente usa mais o x, mas pode ser qualquer uma, tá bom? Então, ó, quando eu quero saber a raiz da equação do primeiro grau, eu vou separar a letra de um lado, número de outro. Então, a letra, que é o n, fica aqui. O 25 ele já tá lá. E quem vai mudar de lado é o 10. Ele sempre vai vir com a operação inversa, tá? Qual a operação inversa da adição? Subtração. Então, ele vem subtraindo. Opa, é 10. Já ia botar 20. N igual 25 menos 10, 15. Tá bom? Então, se eu perguntasse qual a raiz dessa equação, da equação N mais 10 igual a 25? 15, ok? Vamos para o próximo. Exemplo 3. Qual o valor de A na equação A3? Esse A barra 3 é porque aqui, ó, é A sobre 3. A dividido por 3 igual a 45 para ela ser verdadeira. Se eu quero saber o valor dessa equação, eu tenho que saber deixar em minha incógnita, que é a letra A, sozinha. Então, eu vou deixar aqui o A igual a 45. Lembra que no outro ele estava na operação de adição, ele passou subtraindo? Porque o contrário da adição é a subtração. Aqui o 3, ele está o quê? Dividindo. E ele vai ter que ir para o outro lado para o A ficar sozinho. Então, o contrário da divisão é o quê? Multiplicação. Então, o 3 passou multiplicando. E aí é só a gente fazer 45 vezes 3. 3 vezes 5, 15, subiu 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. Então, 135. Qual o valor da equação para ela ser verdadeira? 135. Ok? Embaixo é a mesma coisa do que a gente já vinha fazendo, só com algumas informações a mais sobre a equação do segundo grau. O que separa um membro de outro de uma equação é a igualdade. Quem está do lado esquerdo da igualdade, ou seja, antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro.
Quem está depois da igualdade é o nosso segundo membro. E aqui vem mais dois exemplos, só que dentro de resolução de problemas. Vamos ver? Um aluno do 7º ano da escola Doutora Dilson Bezerra de Souza, em Santa Cruz, do Capibaribe, Pernambuco, alugou o filme sobre a vida de Luiz Gonzaga, com o preço dado pela expressão 6x menos 9 igual a 9, tá? Qual o preço do aluguel do filme? O preço é o valor do x. Então, eu vou isolar o x, porque eu quero saber o valor dele, tá? Eu vou passar primeiro aqui para o meu lado direito, para o meu segundo membro, os números que estão sem a incógnita, sem a letra. O 9 que já está lá, e aí, ó, esse aqui, ó, operação de subtração, mudou de lado, muda a operação. Então, ele vem somando, adicionando, tá? Contrário da subtração, adição. Vou ainda repetir o meu 6x, que o ideal é deixar o x sozinho quando tiver a conta mais reduzida possível, que facilita no nosso cálculo, tá? 9 mais 9, 18. Agora eu não tenho mais nenhum cálculo aqui, tá mais enxugada possível. Eu vou deixar o meu x sozinho, igual a 18. E aí o que acontece? Eu tenho que passar o 6 para o outro lado. E aqui é 6x. Entre um número e uma letra é sempre uma multiplicação, então é 6 vezes x. O contrário da multiplicação é uma divisão. Então ele vem dividindo. Eu podia colocar assim também, tá? Ou x igual a 18 dividido por 6, tá? Mas é mais habitual usar em forma de fração, tá bom? 18 dividido por 6 vai dar 3, tá? Então, qual o valor pago por ele? 3, tá bom? B. Deixa eu pegar aqui. B. Sendo o aqui significa universo igual a Q, que é o conjunto dos números racionais, resolva a equação, tá? Então, isso aqui assusta, mas não é nada demais. É o conjunto do universo, considerando o conjunto dos números racionais, que tem os números naturais, os números inteiros, que são os números positivos mais os negativos, e como são racionais, ele entra as frações e os números com vírgula, tá? Mas não é nada de se assustar. Então, eu vou copiar aqui primeiro a expressãozinha, tá bom? Copiei. E aí eu tenho que resolver os parênteses. Lembra que eu falei? Só que ó, o número 2, ele está multiplicando esse parênteses. Então, ele está multiplicando x e ele está multiplicando 2 negativo. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2 negativo, 4 negativo. Aqui eu não coloquei o sinal de propósito. Por quê? Porque aqui ele está aparente. Mas quando ele não, mesmo que ele não esteja aparecendo, eu sei que é uma multiplicação, tá? Se eu tiver um número e um parêntese junto. Então, a mesma coisa aqui. Só que cuidado, porque aqui tem um sinal de negativo. Então, é 3 vezes 1, 3. Mas, ó, é negativo com positivo, negativo. 3 vezes x, 3x. Só que, ó, negativo com negativo, positivo. Cuidado com o sinal, tá? 2 vezes x vai dar 2x, porque, ó, positivo com positivo, positivo. 2 vezes 4, 8. Positivo com negativo, negativo, tá? Então, só atenção no sinal. Fez isso? Agora eu posso juntar os termos semelhantes. Mas antes de juntar meus termos semelhantes, eu vou passar o quê? Todo mundo que tem x, vem pra cá, que aí já facilita, ó. O 2x mais o 3x. E aí eu vou pegar esse 2x que tá lá do outro lado. Ele aqui, na verdade, eu sei que ele tá adicionando, que é uma adição, tá? Então ele vem pra cá subtraindo, tá? Sempre invertendo o sinal. Não tem mais ninguém com x, eu vou botar do outro lado os números. O 8 negativo que já estava, tá bom? E aí, ó, o 4 negativo e o 3 negativo, eles vão pro lado de lá, sempre com o sinal trocado. Então, ele estava negativo, ele vem mais, e o 3 também vai vir mais, tá bom? Agora sim, eu junto os termos semelhantes. 2 mais 3, 5. 5 menos 2, 3. Ou eu já podia ter visto aqui, ó, 2 menos 2, opostos dá 0, né? Então, sobraria o 3x. Igual, vem aqui, eu gosto de juntar os termos que têm o mesmo sinal, porque eu acho que fica mais fácil, porque, ó, 7. Vou até repetir aqui, ó, menos 8 mais 7. Tá? Mas eu podia fazer direto, tá bom?
subir só um pouquinho aqui, tá? 3x igual 8 menos 8 mais 7, sinais diferentes, conta de subtração. 8 menos 7, 1 negativo, porque o 8 é maior. Tenho que deixar o x sozinho. O 1 negativo ele já estava lá. Só que o 3 é 3x, então é 3 vezes x. Então, o 3 que está multiplicando vai vir para cá o quê? Dividindo, tá bom? Se eu dividir, vai dar um número decimal, né? Ó, você vê que aqui ele me disse que era o conjunto do universo era um conjunto dos reais. Por quê? Porque o resultado deu uma fração. E se eu dividir, eu vou encontrar um número decimal, tá? Um número com vírgula.